Ao João Fernandes, patrão João, era o seguinte: quando havia a lei para tirar com um sobrevirgem de coisa branca, quando a lei era para ser de 70 centímetros de diâmetro, ele, uma comparação, não era 70, era sempre 80 ou 90. Era sempre 5 ou 10 centímetros a mais do que se pertencia. O professor Natividade dizia que o meu avô extraía apenas 75% do que era comum extrair em explorações consideradas moderadas. Ora, o meu avô, para conservar o seu montado, dispôs-se sempre a perder 25% da produção, porque ele sabia, e porque hoje isso que está-se a ver os resultados disso, sacrificou 25% dos seus rendimentos para criar melhores condições de vida ao montado e, por conseguinte, perpetuar a existência ou prolongar a existência das árvores. O trabalho do professor Vieira Natividade ajudou João Lopes Fernandes a atingir o seu objetivo principal, o fomento suberícola nas suas propriedades. A sua dedicação ao sobreiro era enorme. No ano de 1941, houve o célebre ciclone. E aqui nos Leitões caíram cerca de 2.000 sobreiros. De todos esses sobreiros derrubados pelo ciclone, o meu avô mandou pôr terra na zona que seriam, sobreiros esses que seriam, pois, árvores relativamente pequenas ainda. O meu avô mandou cobrir a zona do colo com terra e ver o que depois viria a acontecer. E isto é porque é engraçado, diziam que o meu avô que estava louco, que os sobreiros iam morrer todos. De facto houve alguns que morreram, mas houve uma grande percentagem que cá continuou e que ficou a dar cortiça. Isto, além de mais de ser depois uma tentativa de não perder os seus rendimentos, denota porque o carinho que o meu avô tinha para com os sobreiros, porque lhes dedicava uma atenção muito especial e tentava-os sempre levar ao extremo da sua vida. Pai, em 103 ou 104, 1964, eu morava no Monte dos Leitões, e então apareceu-me lá o patrão um dia para eu trazer um trator de lâmina à frente, que era para arrancar os sobreiros. E então agarrei no trator, agarrei num cabo, ele veio a cavalo no carro à frente, chegámos ali e arrancámos 2 sobreiros destes que estão encarreirados. E então vai ele, arrancámos 2 sobreiros, diz-me assim para mim: olha, Manel, não, vais ter ao monte, que já não tenho coração para arrancar os sobreiros, já são mal empregados. Então, olha, vais-te embora, que eu vou-me também embora, eles daqui a uns anos, quem cá estiver, depois pode ser que os bastos, se não tiver pena deles. E a gente agora não mexemos mais. João Lopes Fernandes era conhecido por ter uma grande empatia com o sobreiro. Protegia os chaparros, regava-os e emocionava-se ao ver os sobreiros soberbos. Sabia que a sua dedicação traria os seus frutos a longo prazo e investia no que acreditava ser a única cultura rentável para o Alentejo. O que ele fez há 50 anos, estão a fazer os de agora, olha. Aquele homem estava avançado, porque ele, quando viu que nada tinha rentabilidade nas searas que lá estavam a fazer, que nessa altura já lhe viu que o futuro deste país ou disto seria a cortiça. Muito bem feito. Aquele homem estava avançado na altura 40 anos dos outros. A sua convicção de que o montado de Sobro era uma aposta certa ainda hoje é partilhada por muitos. Bom, isto da sobreicultura é uma coisa para preservar, isto não se faz num dia, não é? Isto tudo que está aqui levou anos e anos a fazer. Portugal é um país grande produtor da cortiça, de quantidade e de qualidade. Era impossível acabar com isto e fazer outra coisa, não. O que é que se ia fazer?
Nas herdades de João Lopes Fernandes, o professor Vieira Natividade aplicou as ideias que já tinha descrito na sua famosa obra Sobericultura. A Sobericultura é uma obra que foi de tal maneira importante. Eu vi e tive na minha mão um cartão pessoal do Dr. Salazar a agradecer ao professor Vieira Natividade o ter escrito a obra Sobericultura. Porque ao tempo era extremamente importante. Repare-se que em 1950 nós estamos a falar no Alentejo como o celeiro de Portugal. Mas era um celeiro de Portugal que nos dava também uma riqueza que era a cortiça, que ainda hoje poderá ser, com tudo o que isto significa de especulação, a única cultura verdadeiramente rentável que do ponto de vista agrícola nós temos em Portugal. E mesmo assim, essa cortiça está a desaparecer. Na verdade, na base da defesa de reflorestação suberícola estavam, antes de mais, razões socioeconómicas. Para um país pobre em matérias-primas, era de importância fulcral defender o sobreiro. Assim, Vieira Natividade escreveu: A tarefa que enfrentamos tem um vasto e profundo significado nacional. Nós não possuímos, na realidade, outra espécie linhosa com tantas virtudes como o sobreiro para valorizar as auréolas pobres do interior do país, e se essa árvore dali desaparecer um dia, já a seara dificilmente compensa as despesas da lavoura e o matagal bravio, improdutivo, virá a tomar conta de hectares sem fim de terra deserta e sáfara. Nós precisamos defender o sobreiro com a argúcia e diligência, o carinho, o afã com que o avarento defende o seu tesouro, ou a mão o mais dileto dos seus filhos. Precisamos acautelar contra os